Sabe aquele sonho tão grande que você nem ousa sonhar? Então, eu estou realizando um grande sonho agora, como dançarina profissional aqui no Canadá, e eu vim aqui contar essa história para te inspirar a ir atrás dos seus sonhos também. Olá, meu nome é Denise, eu estou morando aqui no Canadá faz um ano, em Montreal, e estou realizando esse grande sonho de ser dançarina profissional num grupo de dança, numa companhia de dança, e é uma coisa que eu nunca imaginei, assim, sabe? Aquele sonho de criancinha, assim, que você se imagina lá e tal, mas aí depois, quando você vira adulto, você percebe que não, que a vida é séria, que a gente tem que ter aqueles empregos que realmente dão dinheiro e que todo mundo quer que você tenha e tudo mais, e você deixa de lado esses sonhos de criança. Então, cara, pra mim é como se fossem os meninos que querem ser jogadores de futebol. Pra mim é esse nível de sonho, sabe? Ser dançarina hoje em dia, você paga pra ensaiar e para fazer show, ainda mais em outro país, sabe? É uma coisa muito surreal. Ainda tá caindo a ficha, assim, ó, bem aos pouquinhos. Então eu vou contar para você como é que foi essa história, porque não é algo que eu super planejei, mas eu fui atrás sim, sabe? Eu acho que esse sonho que eu tô realizando agora, se eu não tivesse ido atrás, eu não sei se eu ia estar aqui hoje, sabe? Eu morei em Amsterdã quase 2 anos. E lá eu trabalhava com massagem, com terapias energéticas integrativas, eu dava aulas de massagem e eu comecei a fazer umas apresentações de dança do ventre sozinha. As pessoas me contratavam para eventos privados, para shows e tudo mais. E aí eu arranjei uma parceira de dança, que era minha melhor amiga lá depois, e ela era uma ótima coreógrafa, ótima professora de dança do ventre, de tribal, de fusion, né, que é tipo uma mistura assim de danças com a dança do ventre. E a gente começou a fazer alguns shows e deu muito certo. E eu comecei a participar de umas produções maiores também, com muitos artistas, músicos, dançarinos, pessoas de circo e tudo mais. E eu falei, caramba, eu podia viver disso aqui, viu? Se me deixasse, eu vivia só disso aqui. E aí eu decidi me mudar para o Canadá. Se você tem interesse em saber por que eu tomei essa decisão de me mudar de Amsterdã, que é uma cidade incrível, para vir para o Canadá, me escreve aqui que aí eu faço um vídeo sobre isso também, tá? Porque senão o vídeo fica muito grande e não dá tempo de contar tudo. Então, eu cheguei aqui no Canadá já com uma intenção de explorar os meus potenciais artísticos, tanto de dança quanto de música, né? Porque eu gosto muito de música em geral, de tocar violão, percussão, cantar e tudo mais. E eu sabia que aqui era uma oportunidade boa, porque Montreal é conhecida por ser uma cidade de muita arte, tem muitos artistas aqui. Então eu falei, poxa, se um dia eu quero ser artista, assim, de viver só disso, Montreal parece ser um bom lugar. E aí dei um jeito de arranjar um visto e tudo mais. E cheguei aqui, já acho que na primeira semana eu saí falando com todo mundo que eu conhecia, assim, na rua, nos eventos, nas festas e tal, já perguntando, você conhece algum grupo de dança? Porque eu realmente queria fazer parte de algum grupo de dança e não dançar sozinha. Eu gosto muito dessa coisa de pertencer a um grupo, sabe? De trabalhar em projetos, assim, juntos, colocar energia em conjunto. Enfim, aí eu saí perguntando para todo mundo, né, de grupos de dança, até mandava mensagem para professores de dança, e eles, sabe o que eles falavam? Vem na minha aula, tal dia, em tal estúdio, daí a gente conversa sobre isso. E aí eu tive que ir na aula dessas professoras, pagando, sei lá, $25 só para poder perguntar para elas se elas sabiam de algum grupo de dança. E ninguém me ajudou, ninguém sabia de grupo, não me deram nada, sabe? E eu fiquei, poxa, talvez não dá certo e tal, né? Deixa eu começar a trabalhar com outras coisas e tal. Até que um dia no Facebook, eu tava rolando no Facebook e vi um anúncio de um grupo que chama Veils of Bollywood, que estava fazendo audição para dançarinos, para se juntar ao grupo deles. Eu falei, Bollywood? Isso aqui deve ser só pra gente indiana, né? Aqui no Canadá tem muito indiano. E aí eu deixei pra lá, assim, eu passei, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu passei alguns dias, assim, só pensando naquilo, mas e se não for só pra indiano, sabe? E eu decidi mandar uma mensagem pra eles, né? Então, uma ruiva de cabelo cacheado teria chance de entrar nesse grupo? Ou tem que ser indiano? E a pessoa achou aquela pergunta tão ridícula que ela nem sabia como responder. Hoje em dia é minha amiga, né? Mas na época ela falou, que pergunta é essa? É claro que sim, qualquer dançarino bom tem chance na audição, né? Depois de uns dias ela me respondeu e eu fui pra audição. E na audição tinha acho que umas 10 pessoas só, não tinha muita gente.
E aí a audição foi uma aula de acho que umas 2 horas, que eles iam passando uns exercícios, assim, tipo umas posições que no Bollywood são básicas, né? E ver se a gente tinha coordenação, se a gente tinha endurance, tipo, bastante energia física para continuar, sabe, mesmo cansado, continuar performando e tudo mais, ver se a gente tinha alguma flexibilidade, mobilidade, se a gente conseguia aprender rápido os movimentos e tudo mais. E assim, eu dei meu máximo, claro, mas o mais interessante é que eu dancei cada segundo, curtindo tanto, sabe? Eu tava sorrindo sem parar. Eu me senti tão feliz, tão alegre, tão num estado de flow, que aquilo me surpreendeu, sabe? Eu falei, cara, eu adorei esse estilo. Então, mesmo que não der certo, mesmo se eu não passar, eu tô tão feliz de ter vindo, sabe? Eu passei um tempo tão bom aqui durante essa audição, que tudo já valeu a pena. E aí, beleza, aí terminou, me despedi e tal. E eles iam dar o resultado, né, a resposta dali, não sei se foi 2 semanas, 3 semanas que eles falaram que dariam a resposta. Eu sei que estava quase chegando em um mês, eu estava desesperada já. Eu fiquei tão ansiosa. Eu pensava naquilo o tempo todo, sabe? Eu literalmente sonhava com esse grupo. Mas muito mesmo, assim. E eu comecei a stalkear eles no Instagram, Veils of Bollywood, e no Facebook, no YouTube. Eu stalkeei todos os dançarinos que eu consegui encontrar que faziam parte desse grupo, sabe? Eu fiquei, assim, completamente obcecada. E eu só pensava nisso, daí eu rezava, sabe? Tipo, que aconteça o melhor, né? Para mim, para o grupo, para todo mundo envolvido e tudo mais. E aí eu mandei mensagem para a moça que era a responsável de dar essa resposta. Falei, Leida, não tô aguentando mais, eu tô muito ansiosa. Tipo assim, quando que vocês vão dar a resposta, sabe? Desculpa atrapalhar e tal, mas eu preciso saber. Daí ela, logo, logo a gente manda, tal, a gente tá cheio de projeto aqui e tal. E aí depois de uns dias, sei lá, uma semana a mais, daí eu recebi um e-mail que eu tinha passado na primeira fase da audição. Deu, caraca, eu não acredito que eu passei na primeira fase. Chorei, nossa, eu tava muito feliz, mas assim, tipo, calma, que ainda tudo pode dar errado. Não comemora muito ainda, sabe? Não fique tão feliz ainda. E me segurei um pouquinho, assim. E aí a segunda parte da audição foi uma entrevista online com o fundador do grupo, que é o coreógrafo, que é o diretor, e ele faz tudo, né, basicamente, e com essa moça que é como se fosse a secretária, que ela cuida de muita coisa também, de marketing, de design e tal, ela faz um monte de coisa. E aí eu falei com eles dois ao mesmo tempo, e tudo que eles me perguntavam, eu sei que eu dava a resposta perfeita. Por quê? Porque eles perguntavam, com o que você trabalha hoje em dia? Quais são os seus horários? Qual que é a sua disponibilidade que você teria com o grupo? E eu falei, olha, eu sou terapeuta, eu que faço meus horários, eu tenho uma super flexibilidade, eu posso estar super disponível para o grupo. Tá, e você é casada, você namora, você tem filhos, você tem pets, deu... Eu sou solteira, não conheço quase ninguém em Montreal, não tenho pets, eu moro sozinha, não sei o quê, tipo, toda a disponibilidade do mundo. E que línguas que você fala, tal? Eu falei, olha, eu me comunico bem, né, em inglês e francês, que são as línguas oficiais de Montreal, e falo outras línguas também e tal. Que mais que eles perguntaram? Você aprende rápido as coreografias? Aí, talvez a resposta não foi perfeita. Eu falei, olha, eu não sei se eu aprendo tão rápido na hora, porque também é muita pressão, mas eu garanto para vocês que eu sou muito dedicada. Então eu vou em casa, eu vou repassar a coreografia 1 milhão de vezes até eu aprender. E realmente, eu sou muito assim mesmo. E, enfim, tudo que eles perguntavam, sabe, eu ia dando umas respostas muito boas. Aí depois dessa entrevista, eu pensei, nossa, mas se eles não me chamarem é porque, não sei, aconteceu alguma coisa, algum problema, ou tinha alguém que era muito melhor que eu, que, sabe, só tinha vaga limitada, sei lá. Porque por essa entrevista, eu acho que eu fui bem, sabe? Eu não tenho nada que me segure aqui, não tenho compromissos, eu não tenho parceiro, enfim. Eu era muito livre para dar tudo que eu tenho, a minha vida, para esse grupo, sabe? E eu deixei muito claro isso. E aí depois de também, sei lá, 3 semanas, aí que eu recebi a resposta, um e-mail falando, Denise, parabéns, seja bem-vinda ao Veils of Bollywood, não sei o que deu. Meu Deus, é sério isso? Isso tá acontecendo, sabe? E como eu falei, né, até hoje ainda tá caindo a ficha bem devagarzinho, porque eu não conseguia acreditar que eu tava entrando num grupo profissional de dança. E assim, eu já fiz parte de
um ou dois grupos de dança, mas que eu era ainda aluna da mestra, ainda tinha que pagar para fazer show às vezes, para comprar ingresso, sabe? Era um outro esquema. Agora, nesse grupo, eu sou paga para ensaiar e sou paga por show. Então, assim, não é um contrato tipo de trabalho fixo, né? Vamos dizer, que eu ganho um salário no mês e tudo mais. Não é. É tipo realmente por ensaio por show. Então, tem semana que eu nem ensaio, nem tenho nada. Tem semana que eu tenho, sei lá, 3, 4 ensaios na semana. Tem mês que eu tenho, sei lá, 5 shows, 8 shows. Tem mês que eu tenho 2 shows. Então depende muito, assim, sabe? A gente tem que ter um outro trabalho em paralelo para conseguir se manter, porque nada é garantido. Não tem uma grana que eu sei que vai entrar todo mês. Então, mas para mim é perfeito, porque sendo terapeuta, né, realmente eu faço meus horários, então eu consigo conciliar tudo muito bem. Tô empolgada contando tudo isso, até perdi o ar. Enfim, e aí, logo eu assinei um contrato em janeiro. E logo em janeiro ou fevereiro, o fundador do grupo, né, o coreógrafo e tudo mais, ele foi para a Índia passar 2 meses lá com uma outra dançarina que é incrível, que eu sou muito fã. E a gente teve shows aqui enquanto ele estava lá. E então o show foi com eu e mais 3 dançarinas. A gente dançou em escolas. Então aqui as escolas, acho que mais de elite, assim, não sei, tem semanas culturais, né? Então sei lá, um dia tem uma apresentação de cultura mexicana, outro dia apresentação árabe, aí outro dia, que era a gente, era de Bollywood, né, da cultura indiana, daí outro dia era brasileira, sei lá. Então a gente se apresentou em várias escolas, foi muito interessante, assim, dançar para alunos de ensino médio, porque não sabia, né, como que eles iam julgar a gente, se eles iam odiar, se eles iam ficar no celular, assim, sabe, sem olhar, se eles iam vaiar, se eles iam adorar, sabe, eu não tinha ideia. E o coreógrafo, a assistente dele estava aqui ainda em Montreal, ela não saiu, e ela fazia chamada com ele. Antes disso, ele mandava vídeos pra gente com os tutoriais ensinando as coreografias. Então, cada uma aprendia na sua casa as coreografias e a gente se juntava no estúdio para ensaiar. E no ensaio, né, essa assistente ligava pro coreógrafo e ele ficava assistindo o ensaio ao vivo ali no celular e dando feedback, tipo, Denise, levanta mais o braço aqui, aí você, cuidado com a sua cara que está fazendo uma expressão estranha, ou aqui, cuidado com o seu quadril que está torto, sabe? Ele ia dando os feedbacks. Foi muito interessante, assim, eu toda nervosa, né? Tipo, querendo fazer tudo perfeito e tal. E aí foi bem, assim, as apresentações nas escolas, o pessoal gostou muito. E a gente fazia uma animação com os alunos, eles vinham, dançavam com a gente também no final. Foi muito legal, assim, sabe? Eu amei entrar nesse personagem, né, de dançarina, de Bollywood, gente. Eu nunca nem tinha ouvido falar da dança Bollywood. Eu sabia do cinema Bollywood, eu já tinha ouvido falar, que era tipo Hollywood, mas da Índia, né, que tinha bastante drama, bastante cor, que eram filmes longos, mas eu nem tinha nem assistido filme de Bollywood, eu nem sabia que existia dança Bollywood. E então eu fui me encontrando, assim, sabe? E eu percebi que a energia da dança Bollywood é muito compatível com a minha. E era uma coisa, assim, que no fundo eu buscava muito, né? Qual dança que é mais compatível com a minha frequência de energia. Então, assim, dança do ventre, eu gosto, mas eu não sei, não, assim, encaixa com o que eu gosto, mas ainda faltava alguma coisa. Dança tribal, de dança do ventre, também gosto muito, ela é mais dark, assim, ela é mais séria, mais contida, e tem que ter uma eficiência muito grande, assim, das dissociações, assim, do corpo, sabe? Mas não sei, faltava alguma coisa ainda. Aí chegou na Bollywood, eu falei, eu danço salsa também, tango, né? Também são energias que eu gosto muito, mas são muito específicas de cada dança. Agora, a Bollywood inclui vários tipos de energia, porque ela conta muitas histórias, né? Então, nos filmes de Bollywood, então tem a parte que é muito dramática, a parte que é triste, a parte que é alegre, a parte que é celebrar a vida, a parte que é toda romântica. E eu adorei, e tem partes muito explosivas também. Eu gosto muito dessa explosão, assim, de alegria, sabe? De dar tudo de si, assim. E ainda tô aprendendo a manejar isso no palco, né? Porque dentro de mim, eu acho que eu tô fazendo uma coisa, e quando eu vejo o vídeo,
é outra coisa. Eu tô totalmente diferente, eu tô torta, ou minha expressão não tá boa. No começo, eles até chamaram minha atenção, porque eu tava sempre sorrindo. Eu fico muito feliz de dançar. Então eu tava sempre assim, fazendo as coisas assim. Aí eles falaram, Denise, você tem que mudar um pouco mais a expressão, né? Não pode ficar congelado assim, que é estranho. Deu, tá. E eu tive que forçar a aprender a mudar de expressão. Então eu comecei a pedir dica e tal. E o fundador, né, o coreógrafo, falou: você pode fazer umas caras tipo, olhar assim, ou séria, assim. Enfim, ainda estou aprendendo isso. É uma coisa que me fascina. E eu sou muito amadora ainda nisso, né, nas expressões e tal. E é isso que é legal, porque é um desafio muito grande para mim, sabe? É uma dança totalmente nova. E eu sou muito fã de todos os dançarinos, dançarinas do meu grupo. Eles são todos incríveis. Cara, pra você ter ideia, eles participaram do show de talentos, como é que chama no Brasil? Eu não sei, tipo, qual é o talento? Tem uma coisa assim no Brasil? Não sei, tipo X Factor, uma coisa assim, aqui do Quebec. E eu não sei se eles ficaram em segundo lugar e tal, mas eles ficaram numa posição muito boa. E eles se apresentam, assim, em vários lugares, sabe? Fazem tour aqui no Canadá e tal. Então, assim, é um grupo grande, sabe? Que já tá bem estabelecido. Existe, acho que faz uns 5 anos, mais ou menos, se não me engano, desde 2019, 6 anos, por aí. É, então, assim, os dançarinos são muito bons, a galera é muito boa, sabe? E aí eu entrei no grupo, eu tipo, eu não sei nada, sabe? Eu nunca dancei isso. É tudo muito novo pra mim, então eu entrei com muita humildade, sabe? E eu falo pra todo mundo, falo, cara, você é meu ídolo. Tem um cara que é um chinês do grupo, que ele parece que é meio famosinho aqui, sabe? Ele é ator também, um super dançarino. Agora tá fazendo um projeto com a orquestra da China aqui em Montreal. Aí a outra, ela é ginasta também, ela, nossa, ganhou não sei quantos concursos de não sei o quê. Tipo assim, a galera é muito boa, sabe? Daí eu fico, cara, como que eu tô no mesmo grupo com essa galera, sabe? Eu não tô acreditando nisso. E é uma honra tão grande pra mim poder fazer parte disso, sabe? E dar o meu melhor. E eu realmente dou o meu melhor, assim. Quando tem coreografia e tal, eu fico ensaiando aqui em casa, sozinha, sem parar. Assim, até cansar, até eu não aguentar mais, porque eu quero dar meu melhor. E aí chega na hora do show, eu fico nervosa às vezes, não pelo público, assim, o público não me deixa nervosa, mas de querer entregar, sabe, pro meu grupo em si, pro coreógrafo e tal, pra eu dar o meu melhor por eles. E aí eu começo a ficar nervosa com isso, me pressiono e tal, aí às vezes eu cometo um erro ou outro, aí eu, sabe, eu fico me destruindo, assim, mentalmente, emocionalmente, falando, você errou aquilo, você estragou a apresentação. Só que, não, aí todo mundo vem elogiar depois, sabe? A gente sempre tem feedbacks muito positivos, a galera ama, nossa, eles ficam encantados, assim. Durante a apresentação, só pela roupa que a gente usa, né? Pelo figurino e os movimentos e a energia, todo mundo fica, tipo, encantado, assim, filmando tudo, sabe? E a gente dança em casamentos, às vezes, em festivais, cara, em todo tipo de evento, sabe? Outro dia a gente fez a inauguração de um centro cultural aqui, aí outro dia eu dancei num casamento indiano, que no meio da performance, do show, os indianos começaram a levantar e começaram a jogar dinheiro pra gente. Aí eu, o que tá acontecendo? Eu não sabia disso, ninguém tinha me prevenido disso. Até fiquei meio nervosa, assim, tipo, sem reação, sabe? Mas foi muito legal, a gente ganhou um dinheirinho extra, né? Agradeço muito, assim. E sei lá, cara, nossa, é uma jornada tão diferente, sabe? É uma vida que eu nunca imaginei que eu teria, de ser dançarina de um grupo profissional em Montreal, no Canadá. Ainda tô, tipo, tentando entender, sabe? Tipo, integrar tudo isso. Então, assim, se você tem um sonho, cara, vai atrás, sabe? Eu literalmente atravessei o mundo diversas vezes, sabe? Vivi várias coisas diferentes, tive várias experiências, vários tipos de trabalho, conheci muita gente, até que eu cheguei aqui, sabe? Até que tudo se alinhou para isso dar certo. E bem na época que eu estava procurando um grupo de dança, eu vi um anúncio no Facebook que eu poderia não ter visto, eu poderia não ter mandado mensagem aquele dia, já supondo que era só para gente indiana, e sabe, e nunca aconteceu isso que está acontecendo agora.
Então, assim, tem que ter muita ousadia também. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Quando a gente quer realizar um sonho, alcançar uma meta que a gente acha que é muito grande, que é maior do que a nossa capacidade pode entregar, cara, tem que ter ousadia, sabe? Tem que ir atrás, tem que realmente ir atrás. Eu deixei a minha vida em Amsterdã, que era muito boa, sabe? A minha vida era muito boa em Amsterdã. Eu estava semi-realizada lá. Tinha algumas coisinhas que não estavam perfeitas, mas muita coisa estava muito bem. Para vir para cá, por causa dessa coisa artística, sabe? Para explorar os meus potenciais artísticos. E eu não tinha nada garantido. Cara, eu podia chegar, ó, eu podia nem conseguir o visto para começar, que o visto foi uma grande batalha já para eu conseguir. Eu podia chegar aqui e não arranjar trabalho nenhum, eu não conhecia ninguém no Canadá, aqui em Montreal, sabe? Eu não tinha nada garantido, não tinha um lugar para morar, não tinha nada. E eu fui indo atrás, sabe? Passo a passo, sabe? Mandando mensagem, falando com todo mundo, ficando alerta, assim, até que aquilo caiu, assim, no meu colo e eu aproveitei a chance, sabe? Então, assim, a gente tem que estar preparado para se algo muito bom acontecer, mas tem que ir atrás também. Faz muita diferença você ir atrás do que você quer, você mandar mensagens para o universo do que você quer de verdade. E essa pergunta de o que eu quero de verdade é uma pergunta de milhões. E a maioria das pessoas está vivendo no automático, está vivendo aquela vida conhecida e garantida de sempre, mas que nunca vai, sabe, ser a realização de um sonho. Então a gente tem que se questionar o que a gente quer de verdade, o que faz sentido, e não achar que as coisas são tarde demais pra gente, sabe? Cara, eu tenho 36 anos. Se eu falasse isso para as pessoas, sabe? Ah, meu sonho é entrar num grupo de dança profissional. Eles iam falar, meu, tá muito tarde já, você tem 36, sabe? Você tinha que ter 20 anos, 17 anos para começar isso, sabe? E eu não tenho um grande background de balé clássico, de contemporâneo, de jazz e tudo mais, que normalmente você tem que ter tudo isso para entrar num grupo profissional de dança. Então tudo poderia ser desfavorável para mim, sabe? E, meu, se eu contasse isso pra galera no Brasil, quando eu tava no Brasil ainda, tipo, vou pro Canadá procurar um grupo de dança profissional pra trabalhar com isso. Eles iam falar, Denise, você tá louca, não faz isso, não vai, sabe? Fica aqui, trabalha com o que você conhece, uma coisa garantida, presta um concurso público, sabe? Só que não, cara, pra mim não é o suficiente. Eu quero ter uma vida feliz, pra mim, isso é mais importante. Eu sou muito mais feliz como dançarina profissional aqui no Canadá, ganhando X, do que trabalhando como, sei lá, advogada ou médica no Brasil ou qualquer outro lugar no mundo ganhando 30X. Aquilo não vai me realizar, sabe? Então, se a gente trabalha com algo que não gosta, se a gente não está realizando os nossos sonhos, a vida fica muito sem graça. E aí a gente acaba tendo problemas de saúde mental, sabe? Coisas sérias, a gente se afunda na vida e tudo mais. Então, ter sonhos, pelo menos para mim, sempre foi uma bússola da minha vida. Foi o que me deu gás para viver, sabe? Para acordar todos os dias com motivação, para falar o que eu posso fazer hoje para chegar um pouquinho mais perto do meu sonho. E, meu, eu realizei muitos sonhos na minha vida, mas muito mesmo. Até que hoje em dia eu falo, meu sonho é ficar em casa de boa, não quero mais viajar tanto que nem antes, que eu já viajei muito na minha vida. Quero ter uma vida normal, que é o que todo mundo tem e já tá entediado. Agora é o que eu quero. Ter uma vida tranquila, ter a minha casinha, sabe, minhas plantinhas, a minha decoração, ter um grupo de amigos ali, né, que vai durar anos, ter um relacionamento, ter uma família um dia, trabalhar com o que eu amo, sabe? Então, assim, demorou, suei, mas cheguei num lugar que eu tô, tipo, Deus, nunca acreditei que eu chegaria aqui, mas cheguei, sabe? Gratidão. E a gratidão dentro de mim é tão grande que, assim, eu tenho vontade de chorar falando isso. É uma coisa, assim, que a minha alma tá vibrando, sabe? E eu tô fazendo esse vídeo por causa disso, porque eu quero te inspirar a você seguir os seus sonhos. É muito bom ter essa felicidade, essa realização, essas conquistas. Então vai atrás dos seus sonhos, vai atrás do que você quer de verdade. Me escreve aqui nos comentários quais são os seus sonhos, o que as pessoas falam pra você que nunca daria certo, que é impossível, que já tá tarde, o que você não acha que é boa o suficiente, sabe? Escreve aqui pra mim, vamos conversar sobre isso, tá? Porque eu sou uma sonhadora que não só sonha, mas que realiza as coisas.
E eu quero que você seja assim também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de desenvolvimento pessoal, espiritual, de realizar sonhos, de manifestar coisas grandes na sua vida, me segue aqui, vai ser um prazer ter você comigo nos meus vídeos. Curte aqui, escreve aqui pra mim, sabe? Eu quero muito ter esse contato direto com você. Ups, eu falei muito aqui e acabou o espaço do celular, daí o vídeo parou sozinho, mas só queria me despedir de você aqui formalmente. Agradecer muito o seu tempo, espero que esse vídeo tenha te inspirado muito. Se inscreve aqui no canal, fica aqui nessa comunidade gostosa que a gente está criando. Obrigada pelo seu tempo, fica bem, um beijo e até a próxima.